Olá pessoal, nessa aula nós vamos tratar de alguns exemplos aí, né? Alguns exemplos do estudo da circunferência. Então nós temos dois exemplos para a gente trabalhar, que são esses dois aí. No primeiro, nós temos aí os dois, a gente vai sair de uma equação e chegar na construção de um gráfico, né? A partir do gráfico a gente pode tirar as informações que a gente necessitar, mas a gente, para retirar essas informações, a gente precisa fazer a representação gráfica destas circunferências. O primeiro aqui a gente vê que tem uma diferença do primeiro para o segundo, porque o primeiro só tem os termos x ao quadrado, y ao quadrado e o termo constante, o termo sem acompanhando nenhuma variável. O segundo termo a gente já tem o x ao quadrado, o y ao quadrado, o x e o y e a constante. Então, a diferença entre os dois é que esse primeiro, da letra A aqui, ele vai estar com centro na origem do sistema e que o segundo aqui não vai estar com centro na origem do sistema. Eu tenho que descobrir que centro é esse ainda, para a gente poder estar retirando essas informações. Então, a parte de resolução, primeiro que esse cara aqui, 3x ao quadrado, 3y ao quadrado, não está naquele formato. Qual que é o formato que a gente precisa? O formato que a gente precisa é esse formato aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado. Então, se a gente observar aqui, como é 3 aqui, a gente vai dividir essa parte por 3, ou dividir, né, todos os termos por 3. Então, vamos dividir por 3, por 3, por 3, por 3. Então, divido todos os termos por 3, primeiro membro, segundo membro, né, todos os elementos. E aí, isso quer dizer que eu não altero a minha equação, não altero o valor da minha equação aqui em cima. Dividindo aqui vai dar apenas x ao quadrado. Dividindo aqui, que vai dar apenas y ao quadrado. Dividindo aqui, vai dar 4. Dividindo aqui, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Aí a gente fica numa circunferência com esse formato aqui, que é igual a 4. Então, automaticamente, esse caso aqui, ele está sendo, com analogia ao termo geral, que é esse aqui, né? A gente pode colocar nesse formato aqui, ó, que é igual, raiz de 4 é 2, 2 ao quadrado. Então, aqui eu já sei quem é o raio, é 2, e já sei o centro, que é 0 e 0. Então, aqui agora é só fazer o gráfico, tá aí, eixo x, eixo y, e aí a gente vai procurar fazer o gráfico. Para fazer esse gráfico, nós sabemos que o centro aqui, né, na origem do sistema, né, e sabemos, né, que o raio é 2. Se o raio é 2, quer dizer, passa no 2 aqui, passa no 2 aqui, então aumentar um pouco esse eixo, né? Passa no 2 aqui, passa no 2 aqui, passa no 2 aqui, né? Então, vamos ver aí se a gente consegue. Rapaz, pensei que ia fazer a bolinha aqui, mas não fez, né? Tudo bem. Então tá aí, mais ou menos isso aí a circunferência, né? Então, o raio aqui continua, esse ponto aqui, né? É justamente esse ponto aqui. Ele é o 2 e 0, 2 para x, 0 para y. Esse ponto aqui, ele é o 0 e 2, 0 para x e 2 para y. Esse ponto aqui é o menos 2 e 0. Esse ponto aqui é o 0 e o menos 2. Aí estão esses pontos aqui, que são onde intercepta os dois eixos coordenados, né? 2 pontos em cada eixo. Agora, a gente vai tratar do segundo caso, né? O segundo caso é um caso um pouquinho mais complexo. Por que o segundo caso é um pouquinho mais complexo? Porque a circunferência não está centrada na origem do sistema. E todas as vezes que a circunferência não está centrada na origem do sistema, a gente vai precisar
fazer o processo de volta, né? Colocar essa equação aqui nesse formato aqui, ó. X menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado, que é igual raio ao quadrado. Colocar nesse formato. E para colocar nesse formato, a gente tem tipo uma receita. Tem uma coisa que a gente faz de praxe para a gente conseguir colocar no formato, que é o processo. A gente está fazendo o processo da sair de uma equação e voltar num gráfico ou suas informações. Então, para isso, o que a gente faz? O primeiro passo é aproximar. Quem é x vai ficar próximo de quem é x. Quem é y vai ficar próximo de quem é y. Então, aqui, ó, x ao quadrado mais 6x vai ficar próximo, mais quem é y? Y ao quadrado menos 6y, que é igual a 7. Então, quem é próximo vai ficar próximo do seu semelhante, e quem não tem semelhante com ninguém vai para o segundo membro, igual a gente fez aí. Então, aqui, quando a gente desenvolve um quadrado desse, a gente gera o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo, né? Por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente acompanhar, ó. Se a gente faz assim, ó, x mais a elevado ao quadrado, isso aqui, quando a gente desenvolver, vai chegar naquele resultado, né? X ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, que é justamente o quadrado do primeiro termo, né? Tá aqui, o primeiro termo é esse aqui, o segundo termo é esse aqui, ó. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então tá aqui. Então a gente, né, quando desenvolve, a gente cai na diferença, na soma ou na diferença dos quadrados, é o que está aqui. Então, esses dois primeiros termos aqui, ó, são os dois primeiros daqui, ó, do termo que eu quero. A mesma coisa para esses caras aqui. Então, eu preciso descobrir como que a gente volta esses dois termos aqui num termo igual a esse aqui, porque eu vou precisar um termo, um trinômio quadrado perfeito aqui, binômio elevado ao quadrado, e outro aqui, ó. Um aqui, outro aqui. Eu vou precisar desses dois. Então, para voltar, o processo é assim. O primeiro cara que está ao quadrado aqui é o primeiro que a gente vai usar aqui. Se é x ao quadrado, a gente usa x. O sinal que está aqui é o mesmo sinal que a gente vai usar aqui. E aí, o outro termo que a gente vai usar aqui é justamente a metade desse coeficiente. Quando a gente abre isso aqui, ó, a gente pode fazer daqueles dois, do chuveirinho ou diretamente aqui. Se vocês quiserem fazer pelo chuveirinho, eu vou fazer um pelo chuveirinho aqui e o outro eu já faço direto. X mais 3 que multiplica x mais 3. X vezes x, x ao quadrado. 3 vezes x mais 3x. X vezes 3, né? Dá mais 3x, e 3 vezes 3 é 9. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, aqui, ó, eu estou com os dois primeiros já está aqui, está faltando 9, eu vou acrescentar esse 9 aí, ó. Só que eu não posso distorcer a equação, então eu vou ter que acrescentar esse 9, né? Acrescento em um membro, acrescento no outro, o membro, primeiro membro, segundo membro. Beleza. Vou fazer a mesma coisa agora com y, né? Vamos lá, vamos fazer a primeira com y também. E aí com y a gente vai ter aqui, né? O primeiro cara é o y, o sinal é negativo, e aí é 3 também, ao quadrado, né? A gente vai desenvolver, vai chegar a alguma coisa assim, y menos, né? Menos 6y, né? Vou apagar aqui tudo. Y ao quadrado menos 6y mais 9. Então, mesma coisa, vou ter que colocar aqui, ó, y ao quadrado menos 6y mais 9 mais 9.
Então, beleza. Esses três, agora que eu adicionei, esses três primeiros termos aqui equivalem a x mais 3 ao quadrado. É quem vem para cá. Então, vai ficar, ó, x mais 3 elevado ao quadrado. Agora, os outros três que estão aqui, ó, equivale a esse cara aqui, né? Y menos 3 ao quadrado. Então, vai ficar mais y menos 3 ao quadrado, que é igual. 9, 9, 18, 18, 19, 20, vai dar 25, né? Então, agora eu tô com a minha equaçãozinha quase no jeito de mandar bala aí. Ó, x mais 3 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado, que é justamente igual a 25, né? E aí eu já consigo alguma coisa aqui. O que eu consigo de imediato aqui? Eu consigo o raio, que eu já sei quem é, vale 5. O que mais? Eu consigo o centro, né? O ponto de centro. Quem que é o ponto de centro aqui? A gente tem que tomar cuidado que esses menos aqui, ó, eles são da própria equação, né? Então, se aqui está menos, a coordenada do y é positiva. E se aqui está mais, a coordenada do x é negativa. Então, o h aqui, nesse caso, ele é igual a menos 3, né? O h, então, é igual a menos 3. E o k, que é o que vai sair daqui, né? O k, então, como aqui está negativo, ó, é o sinal que prevalece, esse k, então, é igual a 3. Isso quer dizer que os meus pontos, o x do meu ponto, que é o h, é igual a menos 3 e o y é igual a 3. Então, com essas informações aqui agora, a gente vai partir para fazer o esboço gráfico, né? Com essas informações, a gente vai fazer o esboço gráfico. Fazer o esboço gráfico, a gente vai colocar o sistema cartesiano aqui, né? Aqui é o x, aqui o y. Primeira coisa que a gente lança é o ponto de centro, né? Que é menos 3 para x e 3 para y. Então, aqui vai estar o centro. E a partir desse centro aqui, eu vou fazer uma circunferência de raio 5. Vamos ver se essa circunferência vai ficar, né? Isso, que bonita! Então ela passa um pouco aqui, né? Justamente porque isso aqui vale, é o raio que é igual a 5. E aí a gente tem as informações aí, a gente consegue extrair quem é centro, quem é raio, consegue verificar se um ponto pertence ou não, todo a partir desse estudo, beleza?